Muito bem, estamos conversando aqui já com o Hugo Coelho. Como está, e aí, cara, tudo bom? Que bom te receber aqui. Obrigado pelo convite. Selvagens, como é que é? Selvagens, o Homem de Olhos Tristes. Que nome bonito, é poético. Mas o texto é bonito e poético mesmo. É um texto de um austríaco, Hannes Klaus, um autor jovem alemão. Aliás, na verdade, ele é austríaco de língua alemã, né? De língua alemã. E premiado na Europa, fez vários filmes, é ator também. Quem que descobriu esse texto? Então, a Flávia Couto estava em Paris estudando, viu essa peça em Paris, em francês, se encantou com o texto, comprou o texto. Chegou no Brasil, atrás de alguém para montar. Um texto que, vamos dizer assim, não é exatamente um arroz com feijão. Imagina, pelo release. Então, aí ela conseguiu que a Christina Höring traduzisse, que é uma tradutora alemã maravilhosa, de língua alemã, traduziu Rainer Miller, traduziu quase todos os grandes em alemão. E aí o texto veio parar na minha mão. Eu li, eu falei assim, gente, esse texto é muito difícil, mas é muito bom, adorei, vamos fazer. Vamos fazer. E um desafio muito interessante que eu estava procurando, eu queria fazer um teatro contemporâneo, não é? Muitos anos aqueles muito tempo contando historinha com começo, meio e fim, aqueles dramas todos. E mesmo no teatro, né, eu tive a felicidade de montar um gogol inédito no Brasil, que foi Os Jogadores. E o Luiz Serra. E o Luiz Serra, exatamente, Otávio Martins, Edu Semerchian. E maravilhoso texto, estava lá meio perdido. E ainda bem, né? Porque ainda bem, nós esperando, né? E é uma comédia, né? Aí o Antônio Bujan me ligou e falou assim, Huguinho, onde é que você errou? Porque faz sucesso a peça. Aí, as brincadeiras do amado e velho Bom Abu, e de quem eu sou, posso dizer que o Abu é meu mestre, com muito carinho, faço questão de frisar isso. E ele encerrou a conversa assim, sem dramaturgia não dá, né, Hugo? Sem dramaturgia não dá, né? Não é? Tudo nasce ali, né? Tudo nasce ali, quer dizer, quando você tem uma boa ideia, hoje você vai ter um convidado que teve uma dramaturgia maravilhosa, né? Fica comigo esta noite, do Flávio de Souza. Aí você via, eles eram maravilhosos no palco e o texto era maravilhoso. Teatro Ruth Escobar com a Marisa Hort, não? Isso. Teatro Igreja. Teatro Igreja. Então, sem dramaturgia não dá. Sem dramaturgia não dá. Aí fizemos a peça, estou muito contente, muito feliz, consegui juntar um elenco maravilhoso. Agora, você disse que não é uma história com começo, meio e fim, convencional, não sei o quê. O que rola na peça? Rola que talvez Selvagens seja um texto... Selvagens, Homem de Olhos Tristes. Homem de Olhos Tristes seja um texto bem paradigmático do ponto de vista do que é o teatro contemporâneo. Que não é exatamente uma historinha com começo, meio e fim, que você vai acompanhando, né, uma narrativa que é dita como linear, né, levantei, tomei café, telefonei, fui ao trabalho, voltei. Então, não, as coisas têm uma outra, o tempo uma outra sequência, tem uma outra sequência, né, aquilo que amarra a história é uma outra ideia e não essa ideia de um tempo compartimentado. Mas depois que termina a peça, você fala, entendi, né? É na hora que termina a peça que você fala, amarrou. Tem uma peripécia agora, aqui, tem algo aqui. E eu acho que ele fala sobre o mundo contemporâneo, e foi isso que me instigou a fazer a peça, porque o que é o mundo contemporâneo hoje, né? É um mundo de verdades? Onde está a verdade? Onde está a realidade? Né? O que é real? O que nós podemos dizer que é real? Um mundo de tantas virtualidades, inclusive. Não é? Então, real é aquilo que eu acredito ou é aquilo que acontece? O que acontece é real ou é resultado de alguma formulação? Formulação que você faz a partir de informações, de imagens. Né? A física quântica tem uma coisa muito interessante, que ela fala que, ela conseguiu demonstrar isso, né? Que o observador altera o objeto observado. Exatamente. Não é? Então isso é muito interessante, porque então não existe o objeto, né? Existe uma interação entre o objeto e a observação desse objeto. Então o teatro contemporâneo traz na sua forma de escrita
né, traz na sua apresentação estética essa possibilidade. Então uma frase que eu cito no programa, que é do Wittgenstein, que é assim, do filósofo Wittgenstein. A obra de arte é a obra mais o universo de quem a vê. Mais o universo de quem a vê, exatamente. Não é? É isso. Então, a gente estava comentando aqui com o Álvaro Petersen, quer dizer, o poeta não é só aquele que escreve, o poeta é aquele que lê também a poesia. Pois é. Né? Então, eu acho que... Essa relação entre, vamos dizer, o artista, a obra de arte e o público, né? Então aí o público tem a oportunidade de ver uma peça onde o universo dele também entra em comunhão com a peça. Tem essa abertura. Então, os duplos sentidos que a peça tem, as várias camadas que ela tem. Então tá, eu quero ficar com a primeira camada, ok. Se quer ficar com a segunda, ok também. Quer com a terceira? Tem. Se você quiser a quarta, também tem, né? Então é um teatro muito rico nesse sentido, né? Um teatro que possibilita uma experiência... Leituras, né? Vamos chamar assim, de vertical. Verticais, A gente tem umas fotos, eu pedi para ela colocar umas fotos, nós estamos falando do espetáculo Selvagens, Homem de Olhos Tristes, que está em cartaz lá no Clube Noir. No Clube Noir, na Rua Augusta, 331, ali no comecinho da Rua Augusta. Bem no começo. Quartas e quintas, hoje tem, né? Quartas e quintas, hoje tem, hoje estaremos lá. Olha lá. o Rubens Caribé ali. Rubens Caribé e Flávia Couto, num dos momentos fortes da peça. Ele faz um Médico Sem Fronteiras. Médico Sem Fronteiras. A história de um médico que estava na Moldávia, fronteira com a Rússia, Lituânia, aquela... Trabalhando lá. Trabalhando lá, e ele quer voltar para casa para ver os pais. Não é? E ao desembarcar numa cidade antes do destino dele, ele encontra dois irmãos numa estação ferroviária, que ele viu num trem, o trem estava muito cheio, o ar-condicionado não estava funcionando, isso para um alemão, hein? Um ar-condicionado não funcionar, é um desastre. Meio-dia e 30 segundos, essa proverbial pontualidade e eficiência alemã. Então ele desce desse trem e encontra dois irmãos, os irmãos Flick, que num primeiro momento, que são esses dois aí, que a gente está vendo, eles recebem muito bem o Dr. Gunther. O Dr. Gunther está com sede, está cansado, precisa descansar, está percebe-se um pouco adoentado, alguma coisa aconteceu com ele. E aí, então, vamos levar o Dr. Gunther para casa? Não, venha para casa e tal. Que eles têm uma irmã que está doente. Então, isso é uma, vamos dizer assim... linda essa foto. Bonita, né? Eles levam o Dr. Gunther para casa porque a irmã deles, que é a Flávia, que está na maca, está doente, e o Dr. Gunther faz uma cirurgia de emergência nela. Não é? Então aí é uma representação desse momento da cirurgia e tal. Não é? Então é um momento poético, bonito, forte da peça. Então essa, vamos dizer assim, é a camada da história, né? A camada da história. Eu estou vendo ali que eles estão, em algumas fotos, eles aparecem com um pó, alguma coisa, uma maquiagem... Isso foi uma maluquice da gente no estúdio, quando a gente foi fazer as fotos, porque o cenário também é branco, né? Você usa esse cenário branco? Uso. Eu usei a caixa branca por uma concepção bastante clara, nítida, o que eu queria com a caixa branca. E aí no estúdio, quando a gente fez as fotos de divulgação, tem um momento na peça em que eles se identificam com uma mancha branca, todos eles. Então a gente achou que era um signo muito forte. Um signo forte. O Caribé falou assim: Hugo, eu trouxe farinha. Farinha? Vamos usar? Eu falei, vamos embora. Farinha em todo mundo. Porque tem a ver com a peça, tem a ver com os personagens, com eles, com essa máscara, com olha lá, que legal. Não é? Com essa coisa que os dão uma certa uniformidade. Ao ver a peça, isso se transforma num signo estético compreensível. Taubaté lá no fundo, Henrique Taubaté. Henrique Taubaté, Lisboa. Você capturou o Taubaté, né? Fui lá, capturei na mesa de sinuca das segundas-feiras o Taubaté, que junta lá com todo mundo. Foi, Taubaté, vamos trabalhar, cara. Para com isso e vamos embora. Mais legal, então, o Edu Guimarães ali. E o Vitor Placa. Isso, Flávia Couto e o Rubens Caribé. Isso.
Vocês vão quartas e quintas lá no Clube Noir, que é um espaço pequeno. É um espaço pequeno. Quer dizer, a representação é feita bem próxima do público, então. O Clube Noir tem 50 lugares. 50 lugares, é. Não é? É um teatro apropriado, talvez, para esse tipo de texto, que não que ele não caiba num espetáculo, num palco grande, numa plateia grande, ele até cabe. Mas mais aqui perto é melhor. Pois é, essa proximidade dá um sentido diferente nas coisas. Né? Dá. Porque é aí que o teatro, fala-se tanto, né? A gente já ouviu falar tanta coisa do teatro. Ele é um cadáver eternamente insepulto, né? Porque já mataram o teatro agora parou um pouco essa onda de matar o teatro. Vai acabar o teatro. Agora com a televisão vai acabar. Toda hora o teatro morre, vai acabar, né? o teatro. Eu falei assim, se o teatro está morto, é um cadáver insepulto há 2.500 anos, ninguém consegue enterrá-lo, né? Graças a Deus. Mas essa proximidade, essa relação é insubstituível, né? Assim como as relações humanas são insubstituíveis. Exatamente. Né? Por mais que a tecnologia nos facilite acesso de N maneiras, mas estar junto ali, estar perto, falar olho no olho, é uma coisa diferente. Né? Eu entendo a tecnologia como ampliação desta possibilidade. Né? Então nós estamos aqui olhando, estamos nos vendo, estamos ao vivo, e a tecnologia amplia e convida todo mundo a participar, mesmo que contemplativamente disso. Então a tecnologia é isso, ela é meio, né? Na hora que as pessoas botam a tecnologia como fim, aí elas estão fugindo delas mesmas, né? Aí está fugindo do humano. Que sentido faz a nossa existência se não for pelo humano? Aí não faria, nada mais faria sentido, né? Porque, bem ou mal, me parece, somos os responsáveis e, para usar a linguagem do teatro, o protagonista nesse planeta. Dessa história toda. Dessa história toda, de responsabilidade nossa, né? Cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar das pessoas, né? Que é muito importante. Você usou a preparadora corporal Inês Aranha, que é uma fera nessa coisa de expressão corporal. Maravilha. Não, a Inês é fantástica. A minha formação, Atília, é stanislavskiana. Eu fui aluno do Kuznets, tive esse privilégio. Caramba. Fantástico. Fiz um curso com o Kuznets, Stanislavski, durante um ano. Foi maravilhoso. Então, a minha formação passa por aí. E a minha formação, eu não tenho exatamente uma formação física, né, do teatro físico, aquilo que a Pina Bausch faz com maestria em vulgar, né? Então, e o Rubens Caribé é também um ator, além de ser um ator muito preparado para navegar sobre as emoções, ele tem uma coisa física muito forte. E no momento que eu chamei o Caribé, eu estou trazendo isso também, né? Eu falei, não, deixa eu escudar a mim, o Caribé e ao espetáculo, como uma pessoa que veja isso, né? Veja a expressão do corpo. As possibilidades que você pode utilizar. Isso, e aí o resultado é muito bom, é muito instigante, muito estimulante. Vocês ficam lá no Clube Noir até 18 de dezembro, uma temporada boa, legal. Temporada boa, bacana. Quartas e quintas, 21 horas, Clube Noir é um espaço novo, relativamente novo, ali na Rua Augusta 331, bem no comecinho da Rua Augusta. Bem ali assim. Quase ao lado do Piolim. Quase ao lado, três sobrados para frente do Piolim. Legal. Quartas e quintas às 21 horas, então até 18 de dezembro. Legal. Hugo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos para ver. Não, vá lá. Louco para ver. Não, vá lá. É muito estimulante, instigante. Diria até que em algum momento provocador a peça. E ela está, de fato, a gente está muito feliz com o resultado. Tem uma qualidade artística muito, muito, muito boa. A gente conseguiu fechar essa ideia, essa realização, amarrar bem. Vai ser um prazer recebê-la e os seus telespectadores também. Sucesso para você. Um abraço para todo mundo lá, para o Hugo, obrigado, para o Taubaté, para a turma toda. Tá ótimo, muito obrigado.